Olá, pessoal. Estamos aqui no Entretanto mais uma vez para falar das coisas do Brasil e do mundo à luz do direito, para falar da ciência política à luz do direito, sempre de maneira rápida, clara, compromissada com a imparcialidade e divertida. Dê o seu like, inscreva-se no canal, clique na sinetinha, a gente precisa de você. Hoje a gente vai falar do resultado da perícia do acidente aéreo que vitimou fatalmente a cantora Marília Mendonça. Vamos falar também da cassação de Deltan Dallagnol e do episódio de racismo que sofreu o jogador brasileiro Vinícius Júnior no Campeonato Espanhol, na La Liga Espanhola. Tudo isso e muito mais no Entretanto. Já estou te esperando agora. Eu não me ajoelho do politicamente correto, não, porra. O juiz não tem que entrar em pilha de mídia, que atuar fazendo justiça. O órgão brasileiro responsável pela investigação de acidentes aéreos é o CENIPA. A partir da caixa preta de imagens aéreas e perícias na sucata das aeronaves destroçadas, seus técnicos laudam quais seriam as causas do acidente. A coisa toda não serve para indenizar quem quer que seja ou pôr na cadeia culpados, mas para prevenir futuros acidentes, evitando a repetição de erros. Ao apurar, no entanto, a queda do avião de Marília Mendonça, que infelizmente a vitimou fatalmente, dessa vez o CENIPA foi de uma conclusão que beira as raias do absurdo. O acidente não foi por falha mecânica da aeronave, nem por falha humana do piloto. Ou seja, deve ter sido São Pedro o causador da tragédia, porque não foi culpa de ninguém. Conclusão do CENIPA. Para não ofender quem quer que seja, o CENIPA deixa de dar o nome aos bois e assim deixa de cumprir o seu principal papel, que é evitar acidentes aéreos que porventura ocorram, com base nas mesmas causas. É lamentável isso. Eu já disse aqui para vocês que não é verdade que o jogo seja proibido no Brasil. O que acontece é que ele só pode existir regulamentado pelo governo federal e dos estados. Isso é bastante diferente. Não é que é proibido, mas para existir o governo tem que estar por trás do jogo. O próprio governo, aliás, através da Caixa Econômica Federal, cria loterias toda hora. E mesmo os estados podem regulamentar as suas loterias, sempre com autorização do Banco Central. Tudo tem que ser auditado e com a Receita Federal, o leão de olho. E foi assim que, certa vez e por certo tempo, os bingos foram permitidos no Brasil. Se você tem mais de 30 anos, você se lembra disso. Nessa onda é que se permitiram os sites de apostas, que viraram febre da pandemia para cá, pelo menos, com seu apogeu na Copa do Mundo do Catar. Competição internacional de vulto, come aposta nesses sites, né? Então, febril, essa onda dos sites de apostas, que adoeceu. Agora um escândalo de manipulação de resultados, ameaçando aos campeonatos brasileiros das séries A e B. E a mesma continuidade do funcionamento dos sites de apostas. Por isso já tem medida provisória no forno para ajudar a regulamentar o funcionamento desses sites e para evitar novos escândalos, do que antes não se falava, né? Regulamentar é preciso, tá certo. Não se pode proibir alguma coisa porque há desvios de corrupção ou porque é difícil fiscalizar, e assim é que o Brasil se porta quando é para suprir sua deficiência crônica em coibir o crime e punir o criminoso.
os brasileiros ainda irão entender que a nossa leniência em segurança pública, a mãe de 99% dos nossos problemas. Mas isso nossos netos é que vão assistir e, se Deus quiser, aplaudir. Meu bom amigo Fabrício Fedor parou de beber há uns 6 anos e o mundo perdeu a um grande boêmio. Indaguei dele se um dia ele ia voltar para o álcool e meu irmão de coração respondeu que só ia acontecer isso se um dia Deltan Dallagnol fosse preso. Vivia-se então o auge da popularidade da Operação Lava Jato e Dallagnol e Moro eram os heróis da mídia. Condicionando a volta ao álcool, a prisão do então procurador Dallagnol, o Fedor queria dizer que jamais ia botar uma gota de álcool na boca de novo. Algo assim como afirmar que voltaria a beber somente no dia em que chovessem canivetes ou que galinhas criassem dentes. Ou seja, nunca. Bem, eu acho que do jeito que a coisa anda, meu bom amigo vai voltar rapidinho a beber, porque depois da cassação de Deltan Dallagnol, mais dia, menos dia, e do jeito que a esquerda é vingativa, ele há de acabar preso e o mundo vai ver de volta a um grande boêmio. Deltan Dallagnol talvez seja o símbolo vivo do que se denominou chamar lavajatismo. Enquanto procurador da República e atuando junto à Vara Federal de Sérgio Moro, em Curitiba, fomentou a apuração de crimes reais e imaginários, todos vinculados à corrupção de agentes políticos e empresários milionários. No país, basta se valer da bandeira do combate à corrupção que se vira ídolo da noite para o dia. Se vende palestra, se transforma em influenciador digital, com biografias laureadas à venda e participações em programas de entrevistas da Globo. Deltan soube navegar na crista dessa onda e não se preocupou se, no meio do caminho, destruía reputações e promovia assassinatos sociais e justiçamento midiático. Os nomes que se dá quando um escândalo destrói sua vida, sua família, sua carreira. Para ele, Deltan, valendo de um juiz parceiro e também amigo dos holofotes que iluminam celebridades, pouco importava a verdade a se apurar, mas a versão dela que fosse mais barulhenta e melhor servisse ao Ministério Público Federal acusador. Nesse caminho, ele usou e abusou das prisões temporárias, preventivas, tudo para extorquir confissões e delações, como se estivéssemos todos ainda sendo investigados por torturadores nos porões do DOPS. Deltan utilizou informações secretas, colhidas em inquéritos, em segredo de justiça, para influenciar resultados de eleições. Criou um fundo para gerir o dinheiro apurado com sequestros e apreensões da Operação Lava Jato. Usou e abusou das redes sociais para compartilhar informações sobre investigações em andamento e sem culpa formada. Pode ter, o Deltan, com isso tudo, iludido a muitos como se fosse um paladino justiceiro, mas assustou a todos os operadores do direito que entendem um mínimo sobre os rigores e a seriedade do processo penal. Aviltou a imagem do Poder Judiciário e do Ministério Público, tornou midiático um trabalho fundamentado em indícios sem apuração. Terra arrasada da política brasileira. Criou factoides com a conivência de grande parte da imprensa. Quebrou empreiteiras, destruiu o nome da Petrobras e, com isso,
não levou o Brasil a lugar nenhum. Quem ele prendeu está solto, elegível e eleito. Do dinheiro recuperado, se conhecem as cifras, mas pouco se sabe da destinação. Mas o dinheiro gasto em seus delírios acusatórios permanece pouco comentado e nunca orçado. Quantificado, talvez o valor surpreendesse e forçaria a conclusão de que a Lava Jato foi um péssimo negócio para a República. Gente, quando a gente fala contra a Operação Lava Jato, a gente não está, evidentemente, falando contra o combate à corrupção. São duas coisas distintas. O horror da Operação Lava Jato é o fato de que se tratava de uma série de inquéritos intermináveis, conexos, de maneira juridicamente absurda, tanto que a condenação do Lula foi anulada, dentre vários motivos, também por causa disso, e porque fundamentalmente, se procurava caçar bruxas e não necessariamente distribuir justiça. Lembram-se do Sérgio Moro, quando houve a Vaza Jato, vazaram informações de aplicativos de mensagens dele, entre ele, Deltan Dallagnol e outros procuradores de Curitiba, e Moro foi se defender na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, e dentre as suas teses de defesa, Moro, ministro de Bolsonaro à época, alegou o seguinte, como se isso fosse tese de defesa, né? 30% dos acusados da Lava Jato vieram a ser absolvidos. Olha, vejam bem, significa o que é isso? Que o sujeito, 30% das pessoas que foram presas, que foram execradas pela mídia, que sofreram busca e apreensão residencial, que foram acusadas e acordadas 6 horas da manhã com diligências da Polícia Federal, que tiveram seus entes queridos massacrados nos seus ambientes sociais e domésticos pela maledicência popular, 30% dessas pessoas foram absolvidas e, via de consequências, investigadas e acusadas indevidamente. Isso foi a caça às bruxas da Operação Lava Jato. Muito bem, nem sendo, todavia, Deltan Dallagnol um oportunista de toga, um acusador implacável, pouco preocupado com a justiça de suas acusações, um demagogo em estado bruto, digno de Oscar por sua interpretação de bom moço, nem assim ele merecia a cassação em julgamento casuísta e unânime do TSE. Acho que a essa altura todo mundo já sabe o que aconteceu. Deltan, sabedor que sofreria procedimentos administrativos disciplinares dentro do Conselho Nacional do MP e que poria em risco sua permanência no cargo, preferiu pedir contas e ir embora, exonerando-se. Assim, preservaria, como preservou, aos seus direitos políticos, sua elegibilidade, que bem utilizou para ser eleito com votação expressiva deputado federal pelo Paraná em 2022. A manobra explícita pode ter sido imoral, mas não foi ilegal. E não se pode presumir que Deltan, na Procuradoria, seria inevitavelmente condenado em processos administrativos, porque não se pode presumir a culpa de quem quer que seja. Pedir exoneração para evitar prejuízos na carreira, antecipar a aposentadoria para evitar perda de direitos trabalhistas, todos esses métodos elisivos, como se diz em direito,
são perfeitamente possíveis e nada tem de ilegais. Portanto, cassar o registro da candidatura do Deltan com base no argumento surreal de que ele se demitiu para evitar a perda de sua elegibilidade é, ao mesmo tempo, certo e errado. Certo, porque foi isso mesmo. Errado, porque isso não é uma ação ilegal e, portanto, não impede a plenitude dos direitos políticos do ex-procurador. Essa conduta dele não esbarra em quaisquer daquelas condutas vedadas na lei das inelegibilidades, na lei da ficha limpa ou qualquer diploma penal brasileiro. Ao contrário, o princípio da reserva legal no direito penal brasileiro, âncora do direito penal em qualquer país democrático do mundo, só se pode punir por ação que esteja prevista em lei como suscetível de punição. Ação ou omissão, diga-se. O que não foi o caso aqui. Bom, eu estou descendo o pau no Deltan, mas defendendo que permaneça com seus direitos políticos íntegros e com seu mandato de deputado federal. Pareço contraditório só para quem não me conhece. Deltan pode ser péssimo exemplo de membro do Ministério Público e operador do direito, mas o devido processo legal também vale para ele. As garantias constitucionais, aliás, são para todos os cidadãos brasileiros, mesmo aqueles não tão bons assim. As liberdades são para todos, inclusive para aquelas pessoas que, em um mundo perfeito, talvez não merecessem a estas liberdades. Sobretudo, Deltan foi eleito. O direito dele ser deputado federal não é só dele, é também dos eleitores dele, Deltan. Juiz não mexe com resultado de urna. Sempre foi a minha posição enquanto juiz eleitoral. A não ser que se trate de um crime escandaloso, de um caso escandaloso de corrupção, de um caso de fraude eleitoral que efetivamente influencie no resultado das eleições, de maneira a adoecer, a conspurcar, né, a aviltar a livre vontade consciente do eleitor, o que não foi o caso do Deltan Dallagnol. Ele não cometeu fraude eleitoral, não cometeu crime e, portanto, por prudência, por respeito à República Brasileira, não se deveria modificar os caminhos tomados pelo voto do eleitor brasileiro. Eu me lembro que na Suprema Corte americana, certa época, o juiz da Suprema Corte, Oliver Wendell Holmes, o Justice Oliver Wendell Holmes, estava diante de um candidato eleito em um determinado processo submetido à Suprema Corte norte-americana, estava diante de um candidato eleito extremamente vil, criminoso e corrupto, mas eleito. Um de seus assessores lhe perguntou se o juiz Oliver Wendell Holmes iria permitir a posse desse candidato vil, criminoso. E o juiz Oliver Wendell Holmes, respondeu ao assessor: filho, ele foi eleito. Se eleitor votar no capeta, eu pego pelo braço, eu cumpro meu dever, eu pego pelo braço o eleitor e levo até o inferno. Todo regime democrático, gente, se embasa em regras claras
a serem seguidas por todos. A democracia é o império das leis sobre os humores e amores e pendores do homem. É assim o raciocínio. Posso estar errado, mas se a lei permite, então eu posso fazer. Ou o oposto. Eu estou certíssimo, mas a lei proíbe, então não pode. Só assim é que a gente vai viver em sociedade com alguma segurança jurídica. Só assim organizamos politicamente a sociedade, transformando-a em um Estado justo e republicano. Quando a gente decide, o juiz, né, decide com o fígado e por vingança, como talvez no caso da cassação do registro da candidatura do Deltan, se agride não a este Deltan, candidato, ou somente aos seus eleitores, mas a todo o Estado brasileiro. Cria-se um perigoso precedente, brinca-se com o autoritarismo e com a ditadura. Eu sou um otimista por natureza, daqueles que estão toda hora procurando fazer limão virar limonada. O bom dessas decisões polêmicas, como, por exemplo, a cassação do Deltan Dallagnol e dos políticos de toga, que vez ou outra obscurecem os caminhos do Poder Judiciário brasileiro, é que o povo, revoltado com algumas dessas decisões e o arbítrio dos tribunais superiores, o STF à frente, sabe muito bem diferenciar o que ali ocorre com a normalidade do funcionamento da justiça no Brasil, nas cidades e comarcas, entre juízes monocráticos, juízes das comarcas, né, e os tribunais estaduais. Para a ampla maioria das pessoas, esse é o verdadeiro poder judiciário, que não se confunde com as polarizações e as polêmicas protagonizadas por magistrados nomeados politicamente em Brasília. As pessoas sabem que aqueles juízes lá do alto não são juízes de carreira e que o Poder Judiciário não se confunde com a atuação deles e vai muito além dessa atuação deles e em sentido diametralmente oposto na linha de frente perante a sociedade. Para essa sociedade, os juízes de verdade permanecem no seio de suas comunidades, distribuindo justiça. Onde eu vou, e mesmo quando não sou reconhecido, ouço de todos que o exemplo vindo de cima não representa aos verdadeiros juízes do Brasil. Há algo de poético nisso, gente, e verdadeiro. Poético e verdadeiro. É como se, ao se defrontar com o mal, o cidadão dali reconhecesse o que de fato é bom. É um limão virando uma belíssima de uma limonada. A gente está em 2023. E em países desenvolvidos ainda se contempla e muito a exemplos estúpidos de racismo. Isso entre povos de alto nível de escolaridade, prósperos, com bons níveis de índice de desenvolvimento humano, o IDH. O que aconteceu com Vinícius Júnior na Liga Espanhola, La Liga, é mais um exemplo de ignorância. E essa ignorância não se confunde aqui com falta de conhecimento. Vinícius foi chamado de macaco por um estádio lotado de torcedores estúpidos. Aqui, nesse caso, esse tipo de cidadão conhece bons valores. Esses bons valores estão à sua disposição, mas ele opta por trilhar o caminho oposto, de conceitos primitivos,
ultrapassados, que, aliás, nunca deveriam ter sido observados ou obedecidos. O racismo europeu nasceu, historicamente, da necessidade de justificar, aos olhos da Igreja, a escravidão dos africanos, economicamente necessária para o desenvolvimento e ocupação demográfica do continente americano, então recém-descoberto. Como a estupidez desumana da escravidão entrava em choque com a fé cristã, em diversos pontos, o próprio Vaticano fez uma leitura política e casuísta da Bíblia para justificar o tratamento cruel dispensado aos africanos expatriados e privados de sua liberdade para morrer trabalhando em uma terra estranha. Criaram doutrina teológica para apontar o negro como subraça, como não gente, como um ser inferior aos olhos do Criador. Todos com interesses econômicos, tudo com interesse econômico. Depois, é claro, essa monstruosidade que nunca teve qualquer sustentação científica acabou por ser derrubada no mundo todo. Se descobriu aquilo que sempre se soube. Não há raças. A única raça é a raça humana. Ninguém pode ser diferenciado pela cor da pele ou pela origem étnica, que não é argumento para escolher ou valorar características boas ou ruins de caráter, intelecto, aprendizagem, qualidade de trabalho ou cultura. Enfim, nós evoluímos. Ao menos era para ser assim. Ver ações racistas hoje em dia é como voltar à Idade Média, à pré-história dos direitos e liberdades do homem. É uma contradição diante do mundo sem fronteiras e globalizado que se quer e se pretende seja o planeta Terra nesse nosso século XXI. Grande filósofo, Friedrich Nietzsche, que eu gosto muito. Nisso eu discrepo um pouquinho do professor Olavo de Carvalho. Eu gosto muito do Nietzsche. Nietzsche dizia, dentre outras pérolas, o verdadeiro homem quer duas coisas, perigo e jogo. Por isso, quer a mulher, o jogo mais perigoso que há. Até a próxima, pessoal. Fiquem todos com Deus. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.